Essa manhã está bem intensa e vamos aproveitá-la muito, em nome de Jesus. O texto que eu pedi para você abrir é o de Lucas. Todos estamos lá? O capítulo é o 1º e o versículo será o 26 em diante. Bom, vou me desafiar essa manhã, fazer um panorama sobre o anúncio, sobre a chegada, o nascimento do nosso Senhor Jesus. Vou me desafiar nisso. Começando então do verso 26, diz bem assim: E no 6º mês, foi um anjo Gabriel, enviado por Deus, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? Então perceba, irmãos, se Deus permitir, eu devo dividir a mensagem hoje em 3 pedaços, de forma que um tanto, alguns recados e apresentação, outro tanto e outro tanto. Nessa primeira parte, a Bíblia está falando sobre o anúncio para Maria, de que ela geraria, fruto de um milagre, um filho. E num primeiro momento, a saudação veio deixando ela até desconfortável. Ela até pensou: que saudação será essa? Porque veio um mensageiro de Deus, dizendo: salve agraciada, o verso 27, salve agraciada, o Senhor é contigo e bendito és tu entre as mulheres. Ela gerou um certo espanto, O que será? O que se passa? O que é que está acontecendo? Ela, em um primeiro momento, ainda não tinha uma visão completa do que é que estava acontecendo. E o anjo disse a ela de que ela poderia ficar tranquila, não precisava temer, porque a Maria havia achado graça diante de Deus, e que do ventre dela ela geraria um filho. Essa é a nossa primeira parte dessa meditação. Imagine que a Maria, ela foi escolhida fruto da graça. Aqui é um primeiro entendimento para nós, viu, irmãos? Quando o Senhor nos escolhe para alguma missão, como esse privilégio que a Maria recebeu, isso é fruto da graça divina. Estarmos aqui essa manhã, temos recebido o grande amor de Deus, termos recebido o grande amor de Cristo, temos recebido tudo isso, é fruto da graça de Deus. A graça, eu imagino que todos já têm um entendimento, a graça se traduz como favor não merecido. Não estou desabonando em nenhum momento a figura da Maria, pelo contrário,
O texto está falando que ela foi sim agraciada. O texto está dizendo sim que ela foi bendita entre as mulheres. Não é essa a minha colocação. Mas o que eu quero que você compreenda é que ser escolhido por Deus para uma missão não é porque nós somos gabaritados ao extremo. Não é porque nós somos o tal, o último vaso da olaria. Não, não. Longe de nós tal vaidade. Isso é fruto de quê, irmão? De graça. É fruto do favor, do amor divino por nós. Cooperadores, pastor, membro, igreja, culto, batizado ou não, dizimista ou não, isso tudo é fruto da graça divina. E eu quero ouvir o seu graças a Deus. Tudo é fruto da graça divina. O que você tem, o que você é, o que você conquistou, e com graça de Deus, o que você vai conquistar, é fruto do que, irmão? Da graça de Deus. É fruto do favor divino. Se em algum momento que isso não nos ocorra, ele decidir fechar as torneirinhas lá de cima da bênção, e deixar de jorrar dos céus a virtude para nós, não cairá uma gotinha aqui embaixo. O que temos é necessário haver esse reconhecimento. Foi Deus que permitiu termos. O que somos foi Deus que permitiu sermos. Mas ainda, dentro dessa primeira visão, irmãos, eu quero que você compreenda que o Senhor então encontrou em Maria essa mulher para cumprir um propósito. Ela foi sim bendita entre as mulheres. Ela foi sim escolhida. Que gloriosa oportunidade. Mas eis aqui mais uma lição para nós, irmãos. Será que nós estamos debaixo dessa graça, é claro? Preparados a ponto de sermos também candidatos à obra que Deus quer fazer? Será que nós estamos disponíveis a ponto, ou preparados a ponto, de cumprir em nós um propósito do céu? Será que estamos? São perguntas que eu me faço. E eu acrescento dizendo que Deus está em busca de pessoas sérias para cumprir certos propósitos. Repito, Deus está em busca de homens e mulheres sérias para cumprir o seu propósito. Será que ele já encontrou aqui em Blumenau? Será que ele já encontrou aqui mesmo, nesse nosso encontro, nesse nosso culto? Será que ele já encontrou em nós pessoas sérias para confiar propósitos do céu? Será que nós, através de sua graça, eu estou dando ênfase nisso para a gente não se achar o último biscoito do pacote, já falei, mas será que em nós poderá o céu contar para gerar Cristo? E eu não estou falando gerar o que já foi gerado, não é isso, pegando esse texto emprestado. Será que nós estamos gerando Cristo no coração das pessoas? Será que as nossas atitudes estão gerando nas pessoas a imagem e a semelhança de Cristo? Será que as pessoas nos observando poderão nos chamar de cristão? Porque cristão é aquele que segue, que copia os passos de quem? De Cristo. Será que nós levamos semelhança de Cristo? Aquele efeito quando alguém vai visitar uma criança recém-nascida, que em algumas ocasiões agrada muito o pai ou a mãe, olha para a criança e diz: olha, o olho parece do pai. Aí o pai fica todo babão.
Olha, o olho é rasgadinho, parece do pai. Aí, para nos agradar a mãe, que vai ver, já ficou jururu, fala, mas a boca é da mãe. Aí a mãe já fica faceira. Eba, sofri tanto para não parecer nada comigo, que negócio injusto é esse? Então, o filho levando a imagem do pai, levando traços do pai, levando traços da mãe. Mas eu volto à lição. Será que nós, por onde passamos, geramos Cristo? Ou será que por onde passamos geramos indignação, frustração, tristeza, um evangelho que não é o evangelho genuíno, um evangelho que não aponta para a estrela? Você sabe que a estrela apontava para o Cristo, para o Senhor. Será que nós estamos apontando para Cristo? Agora, uma outra lição ainda séria nesse primeiro momento, é de que em um primeiro momento você não pode ficar chocado com as escolhas dos céus, porque isso é graça. Se ele por acaso escolher A e B, louvado seja o seu nome. E ele faz de uma forma milagrosa. Se você completar o verso 35 em diante, observe, está escrito que respondendo o anjo, que ela perguntou, né, como é que vai ser isso se eu não conheço ainda varão? Não haviam ainda consumado a união dela com José. Então, respondendo o anjo, disse-lhe, olha o que vai acontecer, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. É coisa do alto isso aqui, irmão, com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há nascer, olha só, ela gerou coisa bonita da paz do céu, será chamado o que, irmão? Filho de Deus. Filho de Deus. Então, como é que esse milagre, como é que essa oportunidade chegaria? Ela sendo uma mulher virgem, ainda não tendo conhecido seu marido, como é que esse fato, como é que este feito aconteceria? Por graça. E como executaria? Por obra do Espírito Santo. Eu abro parênteses, não é a pregação de hoje, mas eu creio muito na obra do Espírito Santo, irmão. Eu creio muito na mensagem inspirada. Eu creio muito que o Espírito Santo ainda age entre nós. Biblicamente ou teologicamente falando, tem um certo grupo que não acredita mais que o Espírito Santo age na igreja de Cristo. Tem um grupo que não é o grupo que eu acredito, que pensa que na virada para o Novo Testamento acabou-se a ação do Espírito Santo. E eu não posso crer nisso. O Espírito Santo continua agindo entre nós. O próprio Cristo disse, eu vou para o Pai e eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o que, irmão? O Espírito Santo, que estará convosco até quando, irmão? Até a virada do Novo Testamento? Não. Até quando? Até a consumação do século. E você diga, graças a Deus. Isso aí traduzido é até o fim. Estará comigo, estará contigo até o fim. Que bonito. Então, o que precisamos compreender foi a descida do Espírito Santo sobre ela, foi a virtude do Altíssimo sobre ela, que permitiu ela gerar o Filho de Deus. Verso 36 e 37 foi um testemunho que o texto sagrado diz. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus, o que diz o texto? Nada é impossível. Eu também acho muito precioso a figura de um testemunho, irmão. Então o anjo parece que até mudou de assunto, quando ela recebeu a anunciação de que ela era agraciada e a escolhida para tanto. O anjo disse para ela, nada para Deus é difícil.
Nada é impossível para Deus. Pegue por base tua prima Isabel, que na velhice, ela agora está grávida já do 6º mês, e ela era estéril. Amém, gente? Você percebe? Então, o livro santo aparentemente faz uma curva na história, mas na verdade estava trazendo lembrança para Maria de que Deus faz coisas extraordinárias. Testemunhar no templo é precioso, viu, irmão? Quando Deus lhe alcança com uma graça, não deixa de contar, não. Porque o seu depoimento pode fortalecer a fé de alguém. Alguém talvez está passando pelo mesmo problema. E você testemunhando, olha, eu passei por isso e venci. Você entende ou não? Eu passei por isso e venci. Covid, por exemplo, esses dias aí temos muitos depoimentos. Pessoas que passaram por isso e venceu. Está ali o nosso cooperador, olha lá. Ele é um caso, irmão. Chegou de passar pelo hospital, ficou lá por um tempo. Graças a Deus sobreviveu, está forte. Você aplauda Jesus bem forte e diga graças a Deus. Ele passou por isso nas gravidades maiores, que algumas pessoas passam e às vezes nem sintoma tem, como você já ouviu notícia. Mas ele é a testemunha, passou e venceu. Diga amém? Então, prosseguindo mais o nosso estudo ou nosso entendimento. O verso 38 diz: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então perceba, irmãos, perceba que coisa séria. O texto sagrado está falando que a Maria foi escolhida pela graça divina. E não a diminuímos em nenhum momento. Ela foi agraciada sim. Abro parênteses. Nós, evangélicos, não habituamos a adorá-la. Esse entendimento eu penso que 99% desta casa já tem. Não fazemos isso. Nós veneramos ao Senhor. A ela respeitamos, a ela compreendemos que ela foi agraciada sim. Mas a ponto de adorá-la, isso não o fazemos. Mas voltando ao texto, houve uma disposição por parte da Maria. Quando ela recebeu tamanha dádiva, tamanha graça, o que ela disse, irmãos? Eis aqui a serva do Senhor. Eis-me aqui. Puxa, que grande privilégio eu estou tendo. E ela bem disse: cumpra então em mim o que falou? Segundo a tua vontade. Puxa, o céu quer contar comigo para isso. Eu fui escolhida nisso. Puxa, conta comigo. Eis-me aqui. Você já percebeu que eu estou pegando esses textos emprestados? Não só para te informar a história. Quem sabe a história bíblica você já leu e releu várias vezes. Mas para extrair lições para nós, irmãos. Lições para nós. Qual é a nossa disposição diante de uma solicitação dos céus? Para não dizer ordem. Qual é a nossa predisposição de dizer sim, Senhor, a um toque divino? Quem entende, diga graças a Deus. Qual é? Porque infelizmente, irmãos, tem pessoas que têm disposição para tudo. Você convidá-la nesse instante, vai ver, você está terminando de morder o frango, com a família, Natal. Alguém diz, rapaz, vai ter uma churrascada aqui, a pessoa ainda vai lá e morde um tanto. Vai ter um futebol aqui, ela ainda vai lá e... Entende o que eu digo? Por que será que não seja o nosso caso, que algumas pessoas têm predisposição para tanta coisa e não têm para as coisas sagradas? Mas rogo eu que não seja o seu caso. Vira para o seu vizinho aí e diga que não seja o seu caso. Que haja disposição em você também, irmão, para as coisas do céu. Claro, óbvio que ela se sentiu privilegiada e deveria se sentir mesmo. É como qualquer uma de vocês, irmãs, receberem do céu uma solicitação dessa magnitude.
essa graça, essa dádiva. Meu Senhor, que alegria! Mas a disposição dela foi linda. Eis-me aqui, pode contar comigo. Eu vou abrir parênteses, daqui a pouco eu faço a primeira pausa. O céu pode contar com você? Você entende o que eu estou falando? Será que o céu, será que a causa nobre do evangelho, ou da evangelização, ou da pregação, pode contar com você? Ainda diz do verso 46 ao 53, que a alegria da Maria foi tamanha, irmãos, que a alma dela compôs um hino. Que lindo, né? Eu não sei se já te aconteceu a cantarolar para Deus. Já lhe aconteceu? Já ou não? Acordar, às vezes, cantarolando. É lindo isso. Ela compôs um hino, olha aí. De tamanha graça e felicidade, ela fez um hino para Deus. O verso 46 ao 53 fala desse hino. Vamos passar os olhos para ver que hino ela fez? Olha lá. Disse então Maria: a minha alma, que ela diz, engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas. Que mais? Meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão o quê? Bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou o soberbo no pensamento de seu coração. Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Ela fez um cântico para Deus. Inclusive, há quem arrisque uma composição em cima do cântico dela. Você já deve ter ouvido: minha alma engrandece ao Senhor. Já ouviu? Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É o cântico da Maria, de alegria pela graça que o céu confiou a ela. Mas posso nessa hora alegrar seu coração um bocado, irmão? Um bocado. Você também é agraciado de receber Cristo em seu coração. Você também é agraciado de poder carregar a Cristo na sua alma. Cristo está entre nós. E você aplauda ao Senhor e diga: graças a Deus. Aleluia. Maria foi agraciada e nós, vamos compreender bem, também somos. Cristo está entre nós. Amém, gente? Para completar praticamente já o nosso entendimento, agora eu já sigo para o capítulo 2 de Lucas, que já fala sobre o nascimento em si de Cristo. E a Bíblia diz que o Senhor, já no versículo 7, diz assim o livro, o texto sagrado, ou começando do 6, e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Há uma tradução que fala estalagem. Não havia lugar para eles na estalagem ou na hospedaria. Que coisa séria. Outro entendimento para nós essa manhã. Então, por ocasião do nascimento de Cristo, em Belém não havia lugar para eles nas hospedagens.
Isso acho muito forte, uma carta ou uma resposta que atribuem à filha do Billy Graham. Ela foi questionada porque tantas coisas horríveis, difíceis, trágicas acontecem. Porque certas coisas acontecem. E ela, com muita categoria, respondeu o que eu transcrevi, algumas partes da fala dela, e eu vou ler para ser fiel ao que é atribuído à resposta da sua filha Anne Graham. Diz assim: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que acontece ou com o que aconteceu. Por muitos anos, temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo, sair de nossas vidas. E sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Houve um tempo em que se queixou impróprio fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente. E nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos educar os nossos filhos quando se comportassem mal, porque suas personalidades em formação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar a sua autoestima. Abre aspas, o filho dele se suicidou. E nós dissemos, um perito no assunto deve saber o que está falando, e então concordamos com ele. Depois alguém diz que os professores e diretores das escolas não devem disciplinar os filhos ou as crianças quando se comportarem mal. Então foi decidido que nenhum professor poderia tocar nos alunos. Aí alguém sugeriu que deveriam deixar que nossas filhas fizessem aborto se elas assim o quisessem. E nós aceitamos sem ao menos questionar. Então foi dito que deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quanto quisessem, para que pudessem se divertir à vontade. E nós dissemos, tudo bem. Como podemos enviar centenas de piadas pelo e-mail e se espalham facilmente como fogo? Mas quando buscamos enviar algo falando de Deus, as pessoas têm medo de compartilhar e reenviá-las. É triste como o material imoral, obsceno e vulgar corre livremente pela internet, mas uma discussão a respeito de Deus é suprimida rapidamente na escola e no trabalho. Então, pegando essa máxima de que não houve espaço nas hospedagens para Cristo, eu volto a perguntar, dentro dessa leitura da filha do renomado Billy Graham: será que nos dias de hoje está havendo lugar para o Cristo nascer em nossas hospedagens? Será que está havendo espaço para as coisas sagradas em nossa vida, família e coração? Vale essa pergunta. Espero, quanto a mim, quanto a ti, que tenha havido. E você diga, mora sim, Senhor, no meu coração. E então, irmãos, o nascimento de Cristo, como já falamos, lemos e afirmamos, foi em Belém. Foi neste lugar em que, de acordo com a própria Bíblia, Mateus 2, verso 6, uma cidade pequena, muito pequenina, entre as capitais de Judá. Reforçado pelo profeta Miqueias, no capítulo 5, no verso 2, que diz sim, ser uma pequena entre milhares de Judá. De lá saiu o Salvador. De lá gerou o Natal. Lição número 2 desse nosso estudo é de que essa é a dádiva maior do Natal. Nascer em lugares improváveis, nascer até em lugares simples,
humildes, nascer em corações até ainda longe da santidade, mas é exatamente ali que será gerado o Natal, é exatamente ali que vai brilhar a estrela maior chamada Jesus. E você louva ao Senhor com palmas e diga: obrigado, Jesus, por tamanho amor. Seu nome seja louvado. Eu faço uma pausa, se Deus permitir, ainda completo um outro tanto de leitura, mas guarda essa lição no teu coração, de que foi lá em Belém, foi lá numa cidadela, não foi a cidade mais destaque, como nós lemos nas referências bíblicas, ou seja, é exatamente ali que é gerado o Natal, é exatamente naquela estalagem, naquela hospedaria, ou melhor, naquele estábulo onde foi gerado o Natal. Que o Natal seja gerado no coração de todos nós para a glória de Deus, amém? Deixa eu investir mais 2, 3 minutos e completar a lição de hoje. Não quero te despedir sem completar a lição. Lucas 2, verso 39. Vamos completar a lição, irmãos? E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, você percebe que eu estou tratando de 3 fases diferentes, 3 momentos diferentes. Então todos os anos iam, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, a Páscoa. E regressando eles, terminados aqueles dias, leia comigo esse trecho, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. Pense bem, olha que coisa preciosa, né, irmão? E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilhavam-se. E disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para convosco? Eis que teu pai e eu estávamos ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Que precioso, né, irmão? Desde menino, ele já cumpria os propósitos do pai. Eu abro parênteses, já que estamos falando agora em criança, não despreze a pouca idade do seu filho não, viu, irmão? Não despreze não. Mas é uma grande barbaridade quando a gente deixa eles lá no videogame e vem para a igreja, está errado. Deixa dormindo até mais tarde e vem para a igreja, está errado. Comece a ensiná-lo de pequeno, foi o conselho da sabedoria. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando ele for mais velho, não se desviará dele, faz parte do processo. Ah, mas hoje eu não quero ir, mãe. Aí você tem que ter aquela sabedoria de falar: mas filho, é tão precioso estar na casa do Pai, na casa do Senhor. Já vai ensinando de pequeno, amém, gente? Vai ensinando de pequeno. É certo que a gente não vive ainda uma condição ideal, não é? Do ir e vir, é uma pena que ainda estejamos patinando nisso, mas temos fé de que a vitória virá, e você diga: virá em nome de Jesus. Temos fé de que a vitória completa virá. Mas aí está uma outra lição. Você percebe que a festa era celebrada anualmente. Você percebe, pelo que eu li, que eles celebravam como costume. Quando ele tinha os seus 12 anos, aí que foi o dia em que eles perderam Jesus de vista. Esse ano foi muito conturbado, muito difícil, irmão.
A minha pergunta, costurando nesse texto, é que não tenhamos perdido Jesus de vista. Entende o que estou falando? Esse ano foi complicado. Que nós não tenhamos perdido Jesus de vista. E eu digo para você, para completar já a lição, é exatamente na tribulação que a gente tem a condição de ver Jesus em ação. Você entende o que eu disse? Entendeu? Vou repetir. É exatamente na tribulação que a gente tem condição de ver Jesus em ação. Quantos foram momentos turbulentos que você já viveu e você pôde ver a mão do Senhor sobre a sua vida? Você chegou até aqui. E costurando ao começo, para completar, já é para completar, você também é agraciado. Vira para o seu vizinho e diga: você é agraciado, irmão, você é isso aí. Diga para o de trás, para o da frente, para o de lado, diga: você é agraciado, meu irmão. E com muita gratidão, aplauda Jesus mais uma vez, irmãos, mais uma vez, mais uma vez. Bom, não perca Cristo este ano, não passe por esta época festiva de alguma forma e perca o Filho de Deus. Apresse, vá a Belém e saude o rei recém-nascido. Palavra de ordem de Deus para nós. Amém?